Boa noite, meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do canal Fogo na Rede e tô aqui para fazer o pós-jogo, né, de Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Botafogo venceu do Atlético de novo, com um jogador a menos. Vai se criando aí uma paternidade, né, cara? Um terror psicológico aí no Atlético Mineiro que não consegue vencer do Botafogo com um jogador a mais. Enfim, galera, o jogo começou no primeiro tempo meio morno, né? Meio morno, um jogo bem disputado, estudado, né, pelas duas equipes. E nada muito perigoso, né? Bolas perigosas. Acho que foi mais para a parte do Botafogo mesmo. Que, por exemplo, teve um lance que o Santi Rodrigues achou que o James em condições ali de 1 contra 1 contra o Lianco. Só que o Lianco foi bem e desarmou o jogador do Botafogo. O outro lance, acho que de perigo no primeiro tempo, foi o chute do Renier na trave. É verdade. E também teve um chute perdido, né, cara? O gol perdido do Vitinho. Cara a cara com o Everson, bola fenomenal do Montoro, né? Um cruzamento absurdo do Montoro pro Vitinho finalizar. O Vitinho ainda não acertou esse tipo de finalização com a camisa do Botafogo. Acertou algumas vezes, é verdade, que ele tem alguns gols pelo Botafogo e é daquele tipo de jogada ali, mas a maioria ele errou. Infelizmente ele não consegue fazer esse tipo de finalização, não sei se ele fica nervoso, mas ele fica atrapalhado demais na hora de finalizar e perdeu uma chance clara de gol para o Botafogo. Mas durante o primeiro tempo, os dois times se estudaram muito. O Atlético ficava numa posse de bola meio passiva, né? Muito toque para trás, sem conseguir prosseguir mesmo no campo. E o Botafogo chegou no final do primeiro tempo e teve um expulso. Cris Ramos, durante um escanteio a favor do Botafogo, o Cris Ramos deu uma cotovelada no jogador do Atlético Mineiro e acabou sendo expulso. E o Botafogo jogou de novo, mais uma vez. Como na final da Libertadores, como nos últimos 5 jogos entre o Botafogo e o Atlético, que um jogador é expulso. Jogamos 50 minutos praticamente, mais 50 talvez, com um jogador a menos. E o segundo tempo começa com o Botafogo se defendendo bem. O Galo fez algumas mudanças, mas não surtiram tanto efeito. E o Montoro fez uma jogadaça pelo lado esquerdo. O Santi entrou bem. Santi entrou bem na área e cabeceou, cara. O primeiro gol do Santi Rodrigues pelo Botafogo e foi de cabeça. Então, assim, parece que contra o Atlético as coisas dão certo, né? Dão certo, dá certo. O Atlético vive essa fase aí muito ruim, já não vence no Brasileirão há mais de um mês. E agora o Botafogo voltou a vencer em casa. Num segundo tempo, que foi basicamente depois do gol do Botafogo, o Botafogo se dedicou à defesa, né? A se defender bem. Barbosa, ali até os 20 minutos, foi o melhor jogador da defesa do Botafogo, rebatendo e cortando várias bolas, bloqueou chutes. E depois, ali da metade para o final do segundo tempo, quem foi um dos melhores foi realmente o Caio Pantaleão, que também cortou tudo, bloqueou tudo. Cara, foi um chuveirinho intenso por parte do Atlético, que no final ainda conseguiu um pouco de sucesso ali na lateral com o Bernard. Bernard entrou, deu uma infernizada ali no Vitinho. O Biel também atrapalhou o lado direito do Botafogo. Não, perdão, inverti. O Biel atrapalhou o lado esquerdo com o Cuiabano. Isso, com o Cuiabano. E o Bernard aqui no lado direito contra o Vitinho também deu uma boa atrapalhada. Só que nada muito perigoso aconteceu, porque a bola chegava na área do Botafogo e era rebatida, na maioria das vezes. Então, segundo tempo de pouco perigo, o Atlético é um time muito manso, né, cara? Não conseguiu realmente chegar e olha, os torcedores do Atlético, eu tô aqui, eles estão xingando os jogadores do Atlético que estão no aquecimento. Então, por isso que eu parei aqui, fiquei meio chocado, porque são xingamentos pesados, tá? Não é brincadeira, não. Mas basicamente foi isso, um jogo meio morno no primeiro tempo, com uma chance boa para cada lado, e no segundo tempo mais morno ainda, depois do gol do Botafogo. O Santi foi muito bem defendendo e atacando, o Savarino também se dedicou muito para ser aquele homem mais referência, né? Depois da expulsão do Cris Ramos, ele já tinha feito essa função em alguns outros jogos e no jogo contra o Bragantino. Mas, cara, acho que hoje as coisas deram certo, né? Depois da expulsão do Cris Ramos, é inacreditável como o Botafogo funciona com um jogador a menos.
Se a gente fala de mentalidade psicológica, contra o Mirassol a confiança caiu, contra o Galo a confiança aumentou e com um jogador em menos. É meio doideira, né? O Botafogo ele oscila e do nada faz um jogo muito bom, como esse, se defendeu tão bem. Enfim, galera, espero que o torcedor que tenha vindo ao estádio com certeza saiu feliz. São mais 3 pontos. O Botafogo agora é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro e está no G4, muito importante para conseguir a classificação direta para a Libertadores no ano que vem e a classificação para a Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil, precisa buscar isso através da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia empatou e o Mirassol ainda vai jogar na rodada. São os 2 times aí que a gente tem que ficar de olho, além do São Paulo, né? Que o São Paulo encostou porque o Botafogo perdeu lá para o São Paulo no Morumbi. Mas é isso, galera. Um abraço. Foi um bom jogo hoje aqui, defensivo do Botafogo, que teve que se dedicar mesmo a se defender. Não tem muito o que fazer numa noite quente aqui no Rio de Janeiro, né? Os jogadores com a menos a mais por mais 50 minutos. Acho que o David foi bem hoje. E é isso. Tomara que o time consiga alavancar a partir dessa vitória. Fique mais tranquilo, que o técnico consiga colocar as ideias dele realmente durante o jogo todo, o Botafogo oscilar menos, e a gente conseguir fechar esse campeonato aí no G4, tá bom? Meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do Fogo na Rede. Deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente está crescendo e a gente conta com vocês, com a presença de vocês, né, na próxima live.